Início de ano é inevitável, né? Estou aqui limpando as minhas gavetas, tirando os meus papéis para dar espaço para coisas novas. E eu tenho criado muitas atividades para disponibilizar para os professores que querem implementar a Lei 10.639, que trata do ensino da história e cultura da África, dos afrodescendentes e também dos povos indígenas, que foi modificada em 2008. Então, esse vai ser o meu monotema. Mas, independente de vocês estarem trabalhando na implementação da lei, essa é uma época em que os professores procuram muito dinâmicas para receber os alunos nesse reinício das aulas. Então, eu já utilizei muito essa dinâmica em momentos presenciais, para, por exemplo, dividir grupos quando eu fazia as capacitações de professores, e eu estou fazendo também uma versão para as aulas remotas. Eu fiz um jogo utilizando um site chamado Flipped. Eu não sei se vocês já conhecem, mas ele é muito interessante. Tem uma infinidade de jogos para vocês que tanto podem ser jogados online, quanto também tem a versão para imprimir. Mas nós vamos fazer essa atividade hoje, visando o início das aulas, né, fazer uma dinâmica de boas-vindas para os alunos, mas independente disso, ela pode ser utilizada, retomada em outros momentos também. Então, como eu disse, essa é uma atividade que pode ser utilizada para recepcionar os alunos nesse início de ano letivo. Ela tem o objetivo principal incentivar a participação e as trocas entre alunos e professores, marcar também o início do ano, né, que é um tempo propício para se fazerem reflexões. Então, nós vamos conhecer símbolos e valores de outras culturas, especificamente da cultura africana. Em momentos presenciais, se vocês quiserem fazer a dinâmica, vocês vão precisar dos símbolos impressos de papel cartão colorido. Eu coloquei 5 símbolos, então são 5 cores, tesoura e cola. Ao longo dessa nossa aula, eu vou explicando para vocês detalhadamente. Das aulas online, vocês vão precisar de uma apresentação de PowerPoint, porque é interessante explicar, né, sobre esses símbolos. A maioria dos alunos provavelmente não conhece. Vocês podem utilizar também as páginas online do Padlet e do Flipped, que também eu vou explicando para vocês aqui ao longo da nossa conversa. Então, o que são os adinkra? Os adinkras, eles são um conjunto de símbolos que representam ideias, elas são expressas em provérbios. Eles são mais do que figuras. Segundo Anthony Appiah, eles simbolizam a transmissão de um organismo complexo e cheio de nuances, que retrata práticas e crenças, formando uma espécie de dicionário de valores. Esses significados diferentes, eles muitas vezes estão relacionados com provérbios. Então, eles compõem um conjunto de ideias e representam conceitos, um guia ético, a política de uma comunidade. Então, de uma forma abstrata, eles podem traduzir eventos históricos, expressar atitudes particulares e até mesmo os comportamentos de quem os usa. Os adinkra, que nós vamos trabalhar nessa aula, são principalmente dos povos Akan da África Ocidental, principalmente os Asante de Gana, e esse é um entre os vários sistemas de escrita africanos, ao contrário do que a noção que a maioria das pessoas tem de que o conhecimento africano se traduzia, né, se resumia apenas à oralidade. Então, na imagem que vocês estão vendo nesse livro, vocês estão vendo um elaborado sistema de signos gráficos, que é conhecido como Incibid. Ele contém diversos símbolos que têm tanto valor concreto quanto abstrato. Esse particularmente é um sistema originado dos povos ecóis,
Efix Igbos, do sudeste da Nigéria. Então, ele foi usado durante muito tempo por sacerdotes, né, a nível esotérico. Então, dentro desse contexto das linguagens do sistema de escrita africano, do sistema ancestral, é que se inserem os símbolos, né, conceituais Adinkra, dos povos Akan. Voltando então ao nosso Adinkra, aos nossos símbolos Adinkra, além da representação grafada, o que talvez mais seja conhecido aqui no Brasil, que mais tenha chegado para nós, são as estampas de tecidos e adereços. Eles podem também aparecer em peças de ferro para pesar ouro, e muitas vezes esses tecidos, né, ou esses Adinkra, eles são associados à realeza. Esse é um assento real que representa a soberania na nação assante. E em muitos casos, a imagem esculpida nesse trono, nesse banco, é um Adinkra, é a imagem de um Adinkra. Então, mais uma vez, é preciso reforçar que o conceito de escrita ele expande-se para além da nossa noção ocidental, que se restringe à letra grafada, né? No caso, você tem toda uma simbologia. Eu vou retornar depois esses símbolos, nós vamos retornar a esses símbolos outras vezes, porque realmente a riqueza de conteúdo histórico é muito grande. Para a nossa aula de hoje, nós vamos ficar nessa pequena introdução, que é uma justificativa por eu ter escolhido esses símbolos para fazer o início oficial do nosso ano letivo. Como eu disse, o início do ano, geralmente nós estamos propícios a fazer, não só para fazer as nossas reflexões, mas para fazer as nossas intenções durante o ano. Eu escolhi 5 símbolos. E a sugestão que eu deixo é fazer uma dinâmica de integração entre alunos e professores, em que se apresentem os símbolos e que se dê oportunidade para que cada um se coloque em relação ao significado desse símbolo. O Akoma, ele simboliza a tolerância, a paciência e a união. Segundo um provérbio africano, ter um coração no estômago se refere a uma pessoa tolerante. Esse símbolo é um dos meus preferidos. Ele parece um pouco com uma espécie de samambaia. Esse símbolo Aya representa a resistência e desenvoltura para lidar com situações adversas. Da mesma forma que a planta, que é a samambaia, que é resistente e se adapta a locais não tão favoráveis assim ao seu desenvolvimento, o indivíduo que carrega esse símbolo, ele provavelmente enfrentou diversas tribulações e superou. Então esse é o símbolo da resistência e desenvoltura. O próximo símbolo, ele é uma espécie de teia de aranha, é o símbolo de Anansi, que representa a criatividade e a sabedoria. A Anansi, também chamada de Anansê, é uma aranha, né, muito conhecida no folclore Ashanti, que se espalhou pela África Ocidental. Em muitas histórias, esse personagem é um mensageiro divino. Ele tece uma rede de comunicação com o Ser Supremo, simbolizando a sabedoria. Inclusive, tem alguns contos, tem um Itan sobre como a sabedoria se espalhou pelo mundo. Eu acho que vai ser um dos próximos que eu vou fazer uma aula sobre ele, que é o mito de Anansi. Esse é o símbolo da sabedoria, conhecimento e prudência. Esse ele surge com a frase Matimasi, que significa eu entendo, ou também significa o que eu ouço, eu entendo, querendo dizer que a sabedoria também está na habilidade de ouvir o outro. Esse talvez seja um dos símbolos Adinkra mais conhecidos, que é o Sankofa, e ele simboliza aprender com o passado, ou a volta para adquirir conhecimento do passado, e o conhecimento e a sabedoria do passado.
tentando passar a mensagem de que para construir um futuro melhor é preciso mapear, é preciso conhecer o passado. Então, é em torno desses 5 símbolos que nós vamos trabalhar, mas os símbolos Adinkra, eles são centenas, são realmente uma quantidade enorme de símbolos. A gente vai voltar, vai ter oportunidade de trabalhar vários deles ao longo desse nosso ano. Como eu disse, eu trabalhava com esses símbolos nos momentos presenciais. Então, o que eu fazia? Quando eu queria dividir um grupo, por exemplo, que era um grupo com 3 pessoas, então eu dividia a figura em 3 partes, várias figuras, né, divididas em 3 partes, colocava isso, recortava no papel, colocava em uma caixinha, um saquinho de tecido, onde a pessoa não podia ver. Então cada um dos integrantes, né, da sala escolhia, pegavam uma peça, essas peças elas tinham fundos de cor diferente, então eu agrupava as pessoas pela cor no fundo da peça. Então, dessa forma, eles conseguiram remontar, né, a figura. E eu tinha o meu grupo com pessoas diferentes. Então, é isso aqui. Então, a ideia é que pessoas que tenham o papel, né, com o fundo da mesma cor fiquem no mesmo grupo. Então, essa é uma forma de se trabalhar no presencial. No ensino à distância, ou a versão online, que nós vamos ver logo em seguida, é um jogo que eu vou deixar o link lá no clube de assinatura, eu vou deixar na área de visitantes, para que vocês possam acessar, para que vocês possam jogar, possam utilizar nas suas aulas. Tem também um arquivo PDF que acompanha essa apresentação, mas o arquivo PDF ele é apenas para os membros do clube de assinatura. Uma outra observação: caso vocês trabalhem com crianças muito pequenas, vocês podem escolher alguns símbolos, poucos símbolos, né, o que vocês acharem que é mais interessante de trabalhar. Vocês podem escolher alguns desses símbolos, explicar o que significa, né, a descrição dele, as características dele, e pedir para que a criança fale ou escreva, dependendo da fase, para que a criança fale ou escreva sobre alguém que ela conhece que tem aquelas características, ou sobre as características que ela também gostaria de desenvolver, de aperfeiçoar ou de ter, né? Então, isso aí seria mais um trabalho realmente de diálogo, né, com as crianças pequenas, e pode fazer até uma pequena produção de texto, criar algum personagem, enfim. Fica aí a sugestão. Mas a ideia é que realmente a gente conheça outras culturas, para que a gente saiba de outros símbolos, de outras culturas que também estão aí pelo mundo, são culturas centenárias, milenares, às vezes até, e que a gente não conhece. Então, nós vamos, em seguida, ver a versão online, o jogo online que eu criei, usando o Flickr. Então, essa é a página inicial do site que eu falei para vocês, o Flickr, que tem vários jogos que vocês podem fazer. Os jogos são feitos em uma planilha do Google, tem alguns que são realmente muito simples, outros são mais complexos, mas nós vamos explorar isso aqui. Vocês podem fazer os flashcards, podem fazer pergunta e resposta. Aqui vocês podem transformar em uma planilha para fazer sorteio de nomes ou da disciplina. Aqui é uma caça ao tesouro. Esse aqui já é o conhecido, né, o jogo de memória. Esse tabuleiro virtual, eu tenho ele lá no clube de assinatura, tem 2, inclusive. Tem um sobre o continente africano e outro sobre personalidades brasileiras. Esse aqui é muito bacana de se fazer. Mas o que nós vamos fazer para essa dinâmica dos símbolos Adinkra, o que eu utilizei foi esse aqui.
Aqui é chamado de questionário de autoavaliação. O meu já está pronto aqui. É um questionário que pode ser utilizado para autoavaliação. Aqui no caso eu coloquei como sobre os símbolos adinkra e como eles marcam, né, algumas características que nós já vimos, então eu pedi para marcar a afirmativa com a qual você mais se identifica. E ao final nós vamos ter como resultado o símbolo adinkra que te representa, digamos assim. Então aqui eu tenho vários questionamentos, eu vou deixar o link, como eu falei, eu vou deixar o link para vocês lá eu vou deixar o link lá no clube de assinaturas, então você vai respondendo as perguntas, vai avançando. Aqui eu coloquei realmente poucas perguntas, porque como a ideia é fazer uma dinâmica, alguma coisa rápida, não é um questionário aprofundado, então são só 3 perguntas, e aí ao final ele já me dá o resultado, que é exatamente o símbolo adinkra que mais me representa é o da Anansi, né, o da criatividade. Então vocês façam aí o teste, depois vocês me falam se o resultado faz sentido ou não. Aliás, essa é a sugestão de dinâmica. Depois que cada um tiver o seu resultado, então aí no grupo vocês discutirem se isso realmente deu certo, se realmente te representa. No meu caso, sim. Aliás, o Anansi já é um símbolo que eu utilizo em algumas coisas que eu faço. Então essa é a sugestão que eu deixo para vocês, fazer uma dinâmica utilizando os significados, né, dos símbolos adinkra para começar as aulas para fazer as boas-vindas dos alunos e, como eu disse, isso pode ser adaptado para várias idades, pode ser oral, totalmente você descrevendo os símbolos e pedindo para os alunos pequenos, os alunos menores, caracterizarem uma pessoa que eles admiram, pode ser seus pais, seus avós, os tios, alguém que eles conhecem, e para os alunos maiores eles podem só mandar o link que eles entram no site, fazem aquele pequeno teste, né, para ver com qual símbolo eles mais se identificam, e aí depois faz a discussão para realmente ver se essa é uma característica que eles já têm, se é uma característica que eles desejam construir, enfim, essa é a ideia, é começar o ano já com uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão de conteúdo, é só deixar nos comentários. Se tiver alguma dúvida também, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Como eu disse, a orientação, o texto, né, essa apresentação, os símbolos para imprimir, eles vão ficar no ambiente para quem é membro do clube de assinatura. Se você ainda não é, então aproveite essa oportunidade, porque esses e muitos outros materiais vão ser colocados lá para vocês. Então, muito obrigado e espero que eu tenha contribuído. Ao longo dessa semana eu pretendo fazer ainda alguns outros vídeos com essa temática, né, das dinâmicas, não só para receber os alunos na primeira semana de aula, mas para movimentar e engajar, envolver mais os alunos ao longo do ano.